Uma única pá pode pesar mais de 50 toneladas. Gira aparentemente devagar, mas a ponta corta o ar a 300 km por hora, mais rápido que um trem de alta velocidade. Dentro dessa estrutura, existe um processo tão preciso que transforma vento invisível em eletricidade capaz de abastecer 5.000 residências por um ano inteiro. Este vídeo mostra como uma turbina eólica funciona por dentro, desde o momento em que o vento toca a primeira pá até o instante em que a eletricidade chega à tomada de uma residência. A demanda global por energia cresce em ritmo constante e a maior parte ainda depende de combustíveis com reservas limitadas e alto custo ambiental. A energia eólica representa uma das respostas mais consolidadas a esse desafio. Somente em 2024, o mundo instalou 121,6 gigawatts de nova capacidade eólica. O mercado europeu de turbinas movimentou mais de 10 bilhões de euros no mesmo período, com 15,5 mil unidades vendidas. As turbinas atuais são estruturalmente e tecnologicamente distintas das que existiam 2 décadas atrás, maiores, mais eficientes e com sistemas de controle cada vez mais sofisticados. Antes de entrar no funcionamento interno dessas máquinas, reserve um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Mais de 98% dos espectadores assistem sem se inscrever. Não custa nada para você, mas faz uma enorme diferença para nós. Uma turbina moderna só entra em operação quando o vento atinge entre 10 e 15 km por hora. Abaixo dessa velocidade, o equipamento permanece inativo. Quando o limiar é atingido, o vento encontra as 3 pás do rotor. O funcionamento dessas pás não se baseia no empurrão direto do ar, mas em um princípio aerodinâmico idêntico ao das asas de aeronaves. O perfil das pás é calculado para fazer o ar percorrer distâncias diferentes em cada face, gerando uma diferença de pressão, que produz força de sustentação. E é essa força que coloca o rotor em movimento. Cada pá pode ter mais de 84 metros de comprimento e é fabricada com fibra de carbono e fibra de vidro, materiais que combinam baixo peso com alta resistência estrutural para suportar décadas de operação em condições climáticas severas. A fabricação dessas pás exige fábricas com dimensões equivalentes a hangares de aviação, onde cada unidade é produzida em moldes especializados. No Brasil, a unidade da Sinoma Blade, em Camaçari, na Bahia, já produz pás de 84 metros, atualmente as maiores fabricadas no país, com projetos em andamento para alcançar 120 metros, o que estabeleceria um novo recorde para a América Latina. O transporte dessas estruturas até os parques eólicos exige operações logísticas de grande escala. Carretas especiais com até 100 metros de comprimento percorrem rodovias durante a madrugada, com equipes técnicas que removem temporariamente placas de sinalização, postes e árvores ao longo do trajeto. Em regiões de difícil acesso, guindastes de alta capacidade, montados localmente, posicionam as pás diretamente no alto das torres. As 3 pás estão fixadas a uma peça central chamada cubo, formando o conjunto do rotor. O rotor opera entre 10 e 20 rotações por minuto, velocidade insuficiente para acionar um gerador elétrico com eficiência. Para resolver essa limitação, a turbina utiliza uma caixa multiplicadora de velocidade. Imagine a transmissão de um carro. Agora, multiplique isso por 1000. Esse componente contém conjuntos de engrenagens de alta resistência capazes de elevar as 15 rotações por minuto do rotor para até 1.800 rotações por minuto no eixo do gerador, um fator de multiplicação de 120 vezes. As engrenagens transmitem milhares de cavalos de força de forma contínua e são fabricadas com
ligas metálicas, submetidas a tratamentos térmicos que aumentam a dureza superficial e a resistência ao desgaste. Todo o sistema opera submerso em centenas de litros de óleo lubrificante, responsável por reduzir o atrito, dissipar o calor e prolongar a vida útil dos componentes. A caixa multiplicadora é o componente com maior índice de falhas em turbinas eólicas. Uma avaria nesse sistema pode paralisar a operação por semanas. Em parques offshore, onde o acesso depende de embarcações especializadas e condições climáticas favoráveis, uma substituição completa pode custar entre 300 mil e 500 mil dólares, incluindo equipamentos, logística marítima e tempo de inatividade. Por essa razão, as turbinas de nova geração estão migrando para o modelo de acionamento direto, que elimina a caixa multiplicadora e acopla o gerador diretamente ao rotor, operando em baixa rotação com geradores de ímãs permanentes de grande diâmetro. A redução de componentes mecânicos diminui a frequência de manutenção e aumenta a confiabilidade operacional ao longo da vida útil da turbina. A turbina conta ainda com uma rede de sensores que monitoram continuamente a velocidade e a direção do vento, a temperatura, as vibrações estruturais e a formação de gelo sobre as pás. Com base nessas leituras, a nacelle, estrutura que abriga os componentes principais no topo da torre, gira automaticamente para manter o alinhamento com o vento. O ângulo de cada pá é ajustado de forma independente conforme as condições. Em ventos fracos, a inclinação maximiza a captação de energia. Em ventos excessivos, reduz a carga para proteger a estrutura. Quando a velocidade do vento ultrapassa aproximadamente 90 km por hora, os sistemas de segurança interrompem a operação da turbina. Com o rotor girando na velocidade adequada, o gerador converte o movimento mecânico em eletricidade. No interior do equipamento, ímãs de grande porte giram em torno de bobinas de cobre em alta velocidade, criando um campo magnético variável que induz o deslocamento de elétrons no condutor e produz corrente elétrica. O princípio foi estabelecido por Michael Faraday há quase 2 séculos e permanece à base de praticamente toda a geração elétrica mundial. A eletricidade produzida pelo gerador passa por conversores de potência, que ajustam frequência e tensão para compatibilidade com a rede elétrica. Em seguida, o transformador eleva a tensão de algumas centenas de volts para 220 mil ou até 400 mil volts, reduzindo as perdas por resistência durante o transporte a longas distâncias. A partir desse ponto, a energia percorre um sistema de transmissão que pode se estender por centenas de quilômetros. Em parques offshore, cabos submarinos de alta tensão conduzem a eletricidade pelo fundo do oceano até subestações em terra. Esses cabos são fabricados com camadas sucessivas de isolamento, blindagem metálica e proteção contra corrosão marinha. E sua instalação exige navios especializados, equipados com carretos de cabo de até 1.000 toneladas. Em terra, a energia passa por subestações que reduzem progressivamente a tensão, primeiro para a distribuição regional, depois para a distribuição urbana, e finalmente para os 110 ou 220 volts, utilizados nas instalações residenciais, conforme o padrão de cada país. Todo esse percurso ocorre em frações de segundo. Uma turbina moderna opera por aproximadamente 25 anos, e nesse período, os modelos de grande porte podem gerar energia suficiente para abastecer até 100 mil pessoas. A Dongfeng Electric Corporation, da China, anunciou em 2024 um projeto de turbina com 340 metros de altura, diâmetro de rotor de 310 metros e capacidade de 26 megawatts por unidade. Em paralelo,
Empresas como Siemens Gamesa e Siemens Energy desenvolvem turbinas offshore integradas a eletrolisadores, equipamentos que utilizam a eletricidade gerada para separar moléculas de água e produzir hidrogênio verde diretamente no ambiente marinho, sem emissão de carbono. A capacidade instalada mundial de energia eólica offshore atingiu 92,3 gigawatts em 2025. O Brasil, com potencial técnico estimado em 1.200 gigawatts ao longo de sua costa, deu um passo decisivo nessa direção com a sanção da Lei 15.097, em janeiro de 2025, o marco legal que regulamentou, pela primeira vez, o uso de áreas marinhas para a geração de energia eólica no país, abrindo caminho para investimentos privados e produção de hidrogênio verde em escala offshore. O vento sempre existiu. A diferença é que agora sabemos exatamente o que fazer com ele. Comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo e se você já imaginava a escala de engenharia necessária para transformar vento em eletricidade para milhões de pessoas. Se o conteúdo agregou valor para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo episódio.